Bom dia, boa tarde, boa noite. Este é o meu, seu, nosso programa, O Farol. E esse amigo que vos fala, o pastor Ed Carlos, juntamente com a minha esposa. Olá, olá, boa tarde a todos. Aqui quem fala é Tatiana e está no ar o nosso programa, O Farol. Então vem juntinho com a gente. Sim, vem juntinho com a gente até às 18 horas. E você nos acompanha através do aplicativo da Rádio RN Publicidade, que você baixa na Play Store e nos acompanha em todo o território nacional. Assim também como você nos acompanha através do meu Facebook, é de Carlos Trindade, e do Facebook da minha esposa, Tatiana Trindade. E também você nos acompanha através do Instagram do programa O Farol. Segue lá e compartilha. Você também nos acompanha através do YouTube da Rádio RN Publicidade. Se inscreve no canal, ativa o sininho, dá aquele like e compartilha, minha gente. Vai lá. Entra no seu WhatsApp, nos grupos que você possui, nos grupos da família, da galera da faculdade, da turma do trabalho, do pessoal do futebol, e compartilha com todo mundo o nosso programa. Aproveita também, vai lá nos comentários e deixa o que você tem achado do nosso programa. Se você também quer ver algum tema aqui, deixa a sua sugestão lá nos comentários, que a gente vai ter o maior prazer de colocar aqui no nosso programa. E se você nos acompanha através do aplicativo da Rádio RN Publicidade, você pode também deixar seu comentário, sua sugestão de um tema através do nosso WhatsApp, o WhatsApp do programa O Farol, que é qual, minha esposa? Que é o 71984721124. Vou repetir para vocês, 71984721124. E esse é o WhatsApp da sua participação, você interage com a gente, participa com a gente. E hoje teremos o tema do dia, a reflexão do dia, uma linda canção, as nossas pinceladas sobre o tema e aquilo que surgir de acordo com os comentários das pessoas. E minha esposa, nós temos um canal, o canal do programa O Farol, lá no YouTube. Fala um pouquinho sobre ele enquanto vou compartilhar o nosso ao vivo do Facebook, tá bom? Então, o canal Programa O Farol lá no YouTube. Eu acabei de compartilhar aqui para vocês. A gente todos os dias compartilha um link que fica muito fácil você poder acessar o nosso canal lá no YouTube e ver todos os nossos programas. Você vai encontrar todos eles. Hoje é sexta-feira, tem um Momento Ele e Ela, que está dando continuidade a falar sobre Jó. Então a gente vai falar mais um pouquinho sobre Jó. E se você quiser ver o da semana passada, que a gente começou a falar sobre Jó, tá lá no nosso canal no YouTube. Então você pode chegar lá e clicar e procurar o nosso programa, que você vai ter acesso e pode maratonar todas as sextas-feiras. Você pode maratonar também todas as quintas que a gente está falando sobre o coração rendido. Enfim, tá tudo lá. Basta você ir lá, entrar no canal, você se inscrever, você curtir, você comentar e você também compartilhar, que é muito importante. Quando você compartilha, você deixa uma demonstração de amor e carinho para com o próximo. Por quê? Porque o nosso programa tem o intuito de levar a mensagem do Evangelho, a palavra de Deus. Aqui a gente prega o Senhor Jesus. Aqui a gente não pega placa, a gente não prega nada, a gente prega Jesus, que é o que pode te salvar, te transformar e mudar a tua história. Então você vai lá e compartilha para outra pessoa. Essa pessoa também pode ser tocada e alcançada o favor do Senhor através da palavra dele. Então compartilha. Programa Farol, nosso canal lá no YouTube, tá bom? Como eu já falei, hoje é sexta-feira, estamos no nosso momento Ele e Ela e vamos dar continuidade. Hoje eu vou estar falando sobre as filhas de Jó e a de Carlos vai estar falando sobre Jó. E eu vou falar para vocês agora o tema do dia de hoje. Para você, por que algumas pessoas não conseguem reconhecer a onipotência e os planos infalíveis de Deus, demonstrando profundo arrependimento por sua incompreensão e amargura durante o sofrimento em tempos difíceis? Vou repetir para você. Porque algumas pessoas não conseguem reconhecer a onipotência e os planos infalíveis de Deus, demonstrando profundo arrependimento por sua incompreensão e amargura durante o sofrimento em tempos difíceis. Esse é o nosso tema. Vem com a gente participar, vem com a gente. O programa O Farol está no ar.
Está no ar e estou de volta também com todos vocês. E lembrando minha esposa que já compartilhei o link do nosso canal no YouTube, já compartilhei o nosso tema também e o nosso link no Facebook, o nosso ao vivo agora, tá bom? E vamos para a nossa reflexão de hoje? Vamos lá. Reflexão de hoje, o jardim esquecido. Dona Rosa tinha em casa um pequeno quintal. Quando era mais jovem, cuidava dele todos os dias. Plantava flores, regava, conversava com as plantas como se fossem velhas amigas. Com o tempo, os afazeres da vida foram tomando espaço e o jardim ficou esquecido. O mato cresceu, as flores murcharam e a alegria daquele lugar se perdeu. Uma manhã de domingo, ao olhar pela janela, percebeu o quanto aquele espaço estava abandonado. Sentiu um incômodo profundo, como se estivesse olhando para dentro de si mesma. Era como se aquele jardim fosse o reflexo da sua própria vida, cheia de coisas inacabadas, sonhos deixados de lado e esperanças esquecidas. Decidiu então recomeçar. Calçou as luvas, pegou a enxada e começou a limpar, pouco a pouco. Não foi fácil. O mato estava alto, a terra seca e parecia que tudo exigia mais esforço do que antes. Mas a cada dia via pequenas mudanças. Uma flor renascendo, um espaço ficando mais bonito, um colorido voltando ao lugar. Com o tempo, o jardim voltou a florescer, mas acima de tudo, Dona Rosa floresceu por dentro. Entendeu que não são os grandes gestos que transformam nossa vida, mas as pequenas escolhas diárias de cuidar. Persistir e não abandonar o que tem valor. Reflexão. Assim como o jardim precisa de cuidado para florescer, nossa vida também pede atenção diária. Se dedicarmos tempo às coisas que realmente importam, veremos cores, perfumes e frutos brotando novamente em nosso caminho. É isso aí. Ela deixou, né? Ela cuidava todo dia, depois ela abriu mão de cuidar. E tudo na vida é desse jeito. Quando você cuida da sua saúde e você abre mão de cuidar, vai chegar lá na frente que vai ter que dar conta disso, né? Vai ter que correr na frente, como você fala. Você vai ter que procurar cuidar e vai ter mais trabalho porque você não cuidou antes. Você abriu mão de cuidar do seu casamento, da criação dos seus filhos, das suas amizades, sabe? De tudo na vida. Quando a gente deixa essa parte esquecida de cuidar da sua saúde mental, de tudo que você abre mão de cuidar, quando você retorna para cuidar, vai requerer de você um esforço muito maior. Então, a dica, não abra mão daquilo que verdadeiramente importa. Não abra mão do seu bem-estar, não abra mão daquilo que te faz bem. Não abra mão. Procure valorizar a cada dia os detalhes da sua vida. Você tem que ser a sua primeira prioridade. Sabe? Primeiro Deus, depois você. Amar o próximo como a ti mesmo. Então, quando você vai amar alguém como você se ama, se você não se cuida, se você não ama a si mesmo, se você não gosta, sabe nem quem é você, sabe qual é o seu hobby, o que você mais gosta. Tem pessoas que não sabem nem qual é a sua cor preferida. Então, a pessoa se perdeu no meio do tempo. Então, procure se resgatar. Resgate aquilo que você deixou de lado. Aproveite essa reflexão e para perceber o que foi que eu abandonei, o que foi que eu deixei esquecido na minha vida. Retome. Vai ter um pouquinho mais de sacrifício, mas com certeza, no final das contas, vai valer muito a pena. Cheia de coisas inacabadas, sonhos deixados de lado e esperanças esquecidas. Era assim que estava.
E muitas são as pessoas que estão desse jeito. Então, como você falou, tem que retomar Isso aí. aquilo que foi deixado para trás. E isso não é somente saúde. É saúde, é na sua vida financeira, no seu trabalho, Sua vida na profissional. família, em todos os sentidos. Até pessoas que eu conheço uma pessoa, né? Que não importa quem, mas Sim. que abriu mão de terminar a sua faculdade. Sim. Ele esqueceu essa parte da sua vida. Lutou tanto, falta tão pouco, mas não consegue retomar. Por quê? Porque ainda não decidiu. Tudo é decisão. Deixa o esquecido. Então, tem coisas que a gente pode evoluir, pode melhorar, pode chegar lá, mas... E tudo que a gente vai deixando, como o mato, vai Aham. crescendo e fica mais difícil. Verdade. Então, quando você entende, vai te dar um pouquinho mais de trabalho, mas também vai ser transformador quando você vê que você foi lá e deu conta, que você vai conseguir dar conta. É isso aí. Essa foi a nossa reflexão de hoje. O Jardim Esquecido. E com a gente aqui a dona Valdelice Ribeiro. Boa tarde, que Deus nos abençoe grandemente. Dona Valdelice, vem com a gente. Dona Val, vem com a gente, minha florzinha. Que Deus abençoe grandemente em nome de Jesus. Tá certo? E o nosso tema de hoje, para você, porque algumas pessoas não conseguem reconhecer a onipotência e os planos infalíveis de Deus, demonstrando profundo arrependimento por sua incompreensão e amargura durante o sofrimento em tempos difíceis. E dona Valdelice mandou ali a flor e o beijo. Obrigada. Então, para você, porque algumas pessoas não conseguem reconhecer a onipotência e os planos infalíveis de Deus, demonstrando profundo arrependimento por sua incompreensão e amargura durante o sofrimento em tempos difíceis. Você vai colocar aí o seu comentário sobre o nosso tema, vai participar com a gente e assim Deus vai nos abençoar. É isso aí. Para você, porque algumas pessoas não conseguem reconhecer a onipotência e os planos infalíveis de Deus. Deus é onipotente. Ele é aquela pessoa, ele vai estar ali para você, ele vai perceber a sua vida, ele tem planos para a sua vida que são infalíveis. Mas a grande maioria da pessoa tem aquele orgulho de achar que não precisa de ninguém, que é a sua vida, que ela dá conta de tudo sozinha, que ela governa a vida dela, eu consegui sozinha, eu venci sozinha, foi pelo meu mérito, bater no peito e dizer eu consegui sem ninguém me ajudar. Então, quando a pessoa crê dessa maneira, acha que ela não precisa de ninguém, então ela não consegue entender que Deus, ele é poderoso, ele é grandioso. Muitas pessoas, elas não conseguem admitir que ter o arrependimento da amargura, de estar vivendo tempos difíceis, porque elas acreditam, às vezes até elas culpam Deus por estar vivendo esses tempos difíceis. E se torna uma pessoa amargurada, uma pessoa que não consegue se arrepender e reconhecer que Deus, ele move a terra, move o mundo. Ele está aqui para todos aqueles que nele crê. Então, o orgulho tem sido um obstáculo na vida do ser humano. Eles acham que pode dar conta de tudo sozinho. E não pode. Ninguém pode. Então, se a pessoa ela não consegue reconhecer a onipotência, Deus é o único que tem, ele detém, ele é o Todo-Poderoso. Amém. E se a pessoa não consegue reconhecer, olha, a palavra que eu posso dizer é que a pessoa está perdida. Realmente. Ela está perdida, porque, continuando aqui o tema, diz assim, e os planos infalíveis de Deus. O que é de Deus não falha. Verdade. Deus nunca falha.
demonstrando profundo arrependimento por sua incompreensão e amargura durante o sofrimento em tempos difíceis. Quer dizer, tempos difíceis sempre vai existir. Situações difíceis sempre a pessoa vai enfrentar. Mas é nesse momento ou nesses momentos que eu tenho que confiar, que eu tenho que acreditar nesse poder de Deus para que eu possa vencer toda e qualquer situação. Então não depende de Deus, depende de mim. Às vezes a gente culpa a Deus, às vezes a gente diz, por que Deus não vê isso, por que Deus não faz, por que Deus não fez, mas tudo depende do ser humano. Depois que Deus fez o homem, o ser humano, homem, mulher, ele não fez obra alguma sem a participação do homem. Tudo que ele fez tinha que ter a participação do homem. Então depende de cada pessoa para que o poder de Deus se manifeste. Vamos para a canção? Vamos, nós vamos para a canção agora e daqui a pouco nós voltamos com todos vocês dando continuidade ao que fazemos toda sexta-feira, o momento Ele e Ela. E hoje ele, no momento ele falando de Jó e ela As filhas de Jó. As filhas de Jó, tá bom? E a música de hoje, Transborda em Mim. Em águas puras vou me banhar, no teu amor quero mergulhar. Espírito Santo, vem me guiar, transforma minha vida, vem me purificar. Tua presença é o que eu mais quero, teu fogo santo, meu Deus, espero. Renova em mim, Senhor, tua unção, me purifica com teu perdão. Transborda em mim, meu Salvador. Tua presença é o que eu mais quero, teu fogo santo, meu Deus, espero. Renova em mim, Senhor, tua unção, me purifica com teu perdão. Lava-me, inunda-me, Espírito Santo. Tua graça é tudo que eu preciso ter. Enche meu ser com teu amor. Transborda em mim, meu Salvador. Lava-me, inunda-me, Espírito Santo. Tua graça é tudo que eu preciso ter. Enche meu ser com teu amor. Transborda em mim, meu Salvador. Muito
bem, estamos de volta, 17 horas 29 minutos e estamos de volta com todos vocês. E quando nós estávamos falando aqui, dando a nossa pincelada, Dona Valdelice falou o seguinte: é verdade, vejo pessoas assim e fico triste, e quando falamos que não é assim, ainda se ofende. É verdade. Se ofende mesmo, porque quando a gente tenta mostrar para ela que todo ser humano depende de Deus, que nós precisamos do Senhor para poder regir a nossa vida, que sem Ele nada podemos fazer. Então, a amargura e essa altivez que as pessoas ficam achando que podem fazer tudo sozinho, elas estão redondamente enganadas. Ninguém consegue viver sem Deus. Sim. Então vamos lá, colocamos já nas redes aqui que estamos acompanhando, o momento ele e ela, vamos estar falando sobre Jó e as filhas de Jó, lá no livro de Jó, capítulo 42. Acredito que vocês já chegaram, e no primeiro versículo diz assim: então respondeu Jó ao Senhor: bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Você vê, nenhum. Nenhum dos planos de Deus. Aí na sua fala como? Impedidos. Impedidos. Frustrados, impedidos, é a mesma coisa. Quem é aquele, como disseste, que sem conhecimento encobre o conselho? Na verdade, falei do que não entendia, coisas maravilhosas demais para mim, coisas que eu não conhecia. Escuta-me, pois havias dito e eu falarei. Eu te perguntarei e tu me ensinarás. Eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. E você vê, ele diz que só conhecia de ouvir falar, mas que agora os olhos dele estavam vendo. Mas você vê que situação, né? Lá no início a gente falou... Vamos falar um pouquinho sobre isso. Vai falar sobre isso? Então deixa eu tocar no assunto e você fala. Você vê que lá no início, Deus ele fala para Satanás: vistes o meu servo Jó? Homem íntegro, reto, temente a Deus e que se desvia do mal. Quer dizer, o próprio Deus falou de qualidade de Jó, que ele cita agora os meus... eu só te conhecia de ouvir falar, mas agora os meus olhos veem. Quer dizer, ele se achava assim, só conhecia Deus só de ouvir, mas Deus conhecia ele pelas atitudes de tudo isso, essas 4 qualidades que ele nem mesmo sabia que tinha. Sim, minha esposa. É muito lindo, né? Porque ele não se percebia. Ele sabia que fazia as coisas certas. Ele sabia que ele procurava honrar a Deus. Ele era um homem íntegro ao ponto de sacrificar para que os seus filhos... A gente falou isso na semana passada. Sim. Ele sacrificava porque, se meus filhos cometerem algum pecado... Ele nem sabia, ele imaginava se por acaso. Então, que homem é esse íntegro? Ele tinha uma inteireza de coração inteiro para Deus servir. Ele vivia para servir ao Senhor. Então, isso me chama muita atenção. Jó sofreu muito. O diabo disse que Jó era aquele homem íntegro, reto, temente a Deus, que se desviava do mal, porque ele tinha tudo. Porque Deus o cercava com sebe. Isso é lindo, né? Sabe o que é ser cercado pelo cuidado de Deus? Mas por que Jó era um homem cercado pelo cuidado de Deus? Porque Jó procurava honrar a Deus. E o diabo quis destruir a vida de Jó. E Deus permitiu que ele tirasse tudo de Jó. Dinheiro, servos, toda a sua plantação, seu gado, tudo. E uma das coisas mais dolorosas para Jó não foi perder tudo que ele possuía, mas os seus filhos, né? Os seus 10 filhos que ele tinha, ele perdeu. No mesmo dia. E no mesmo dia, cada servo chegava com uma má notícia. E me chama a atenção que
que ele continuou ali, diante do Senhor. A mulher dele, que eu falei na semana passada, que todo mundo fala que Jó era temente a Deus, que mulher louca, mas ninguém olhou a dor dela de ter perdido tudo que possuía. Além disso, perdeu seus filhos e ainda viu o seu marido, a quem ela mais amava, doente, sofrendo. Então, ela naquele momento de loucura, aquele momento de amargura, naquele momento de desespero, ela diz, renega teu Deus e morre. Porque que Deus é esse que não te protegeu, que não te guardou? Porque a gente tem a mera impressão, a gente tem, não sei quem colocou isso na nossa cabeça, que temos que viver uma vida perfeita. Deus nunca disse que nós viveríamos uma vida de perfeição aqui neste mundo. Ele disse que, muito pelo contrário, ele disse que a gente ia passar por aflições, por lutas, por dias difíceis. E Jó permaneceu, apesar de se entristecer, apesar de se amargurar, apesar de ele viver que teve momentos que Jó se amargurou, os amigos dele foi contra ele, mas ele permaneceu fiel a Deus até o fim. E você vê, diante disso aí que você falou da mulher e tudo, ela também sofreu. Com certeza. Ela também estava sofrendo. Ah, mas ela não ficou como Jó ficou, leproso e tal. Não, ela não ficou, mas como você colocou, bem colocado, a quem ela amava, ela viu daquela forma. Como ajudar? O que fazer? Então, em um momento de desespero, diante de todas as perdas também, que ela também perdeu. Com certeza, perdeu ela tudo. falou daquele jeito. Ah, era coisa que se falasse? Não. Ah, estão defendendo ela. Não. Mas a gente vê a dor que todo mundo passa por momentos difíceis. E a gente tem que tirar desse acontecimento, não foi uma história, não. Foi um acontecimento. Nós temos que tirar uma grande lição de que, assim como Jó foi visto por Deus, homem íntegro, reto, temente a Deus, que se desviava do mal, que assim nós devemos ser. E, tal como ele, você vê, eu só te conhecia de ouvir falar. Ele pensava dessa forma, só conhecia de ouvir falar. Deus o conhecia pela integridade, pela inteireza, por tudo que ele era. Não era pelo que ele fazia. O que ele era. Pelo que ele era. Não é porque ele fazia para com as pessoas. Não é nem pelo que ele fazia para os filhos. Para os filhos. É excelente o que ele fazia para os filhos. Não estou desfazendo. Mas Deus estava olhando para o que ele era. É o que Deus olha para cada um de nós. O que somos primeiro. O que a gente faz, excelente também. É consequência. É consequência, tá bom? Para a gente continuar com a gente aqui, Dona Vera Lúcia. Boa tarde, meus amores. Oi, família Farol. Deus abençoe a todos nós. E com a gente, Dona Verinha. Dona Vera, vem com a gente. E continuando, você vê, eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Por isso me abomino e me arrependo no pó e na cinza. Tendo o Senhor falado estas palavras a Jó, o Senhor disse também a Elifaz, o temanita: a minha ira se acendeu contra ti e contra os teus 2 amigos, porque não disseste de mim o que era reto, como meu servo Jó. Tomai, pois, 7 novilhos e 7 carneiros, e ide ao meu servo Jó, e oferecei holocaustos por vós. O meu servo Jó orará por vós, porque dele aceitarei a intercessão, para que eu não vos trate segundo a vossa loucura, porque vós não disseste de mim o que era reto, como meu servo Jó. Meu Deus do céu, que legal. Eles estavam lá, vamos dizer assim, julgando. Com certeza. E muitas das vezes até, de uma certa forma, vamos dizer assim, condenando Jó. Com certeza. Porque você fez... Quer dizer, o entendimento era como você falou um outro dia, não lembro se foi na sexta-feira passada,
O entendimento era, quando uma pessoa está dessa forma, está amaldiçoada por Deus. Sim. Não, ele está amaldiçoado. Então, você foi amaldiçoado. Então, é porque você pecou, porque você fez isso, porque... Então, estava... E o próprio Deus diz, não, pega os animais, você vai lá, o meu servo Jó é que vai interceder por você. Em outras palavras, só vou ouvir ele, vocês não. Imagine. Só vou ouvir o meu servo Jó. Que lindo. Esse é o nosso Deus, que tem planos infalíveis, que aos olhos naturais, Jó estava abandonado, jogado às traças, era um pecador, enfim, mas Deus conhecia a inteireza, o coração de Jó, reto. Ele procurava agradar a Deus, não era o que ele fazia, mas o que ele era, como você bem falou. E é o que mais tem faltado hoje em dia. Hoje em dia encontramos nas igrejas, aqui não estou falando de igreja alguma, estou falando no geral, que as pessoas querem fazer muitas coisas, querem estar em tantas coisas. Às vezes elas cuidam mais da casa do Senhor do que da sua própria casa. Ela cuida muito mais de estar em tantos grupos, em tantas coisas, em tantas posições. Mas o seu casamento está abandonado, a sua casa está abandonada, a criação dos seus filhos estão abandonados, achando que fazer na igreja para mostrar para o homem é mais importante do que ser para Deus fiel com a sua conduta e com o seu caráter. Ser uma boa mãe é uma oferta para Jesus. Ser uma boa esposa, manter a sua casa organizada, ser pontual no seu trabalho, organizar a sua vida, procurar fazer o que Jó fazia, que é uma das coisas imprescindíveis, que a gente tem muita dificuldade, se desviar do mal. Ali está uma fofoca, não, nem vou passar por ali. Ai, meu Deus, então, não. Todo dia no trabalho vai ter reunião, vamos, na hora do cafezinho, todo mundo se reúne para falar mal de alguém. Você já sabe. Para que tu vai ali tomar aquele cafezinho? Então, tem isso. E fazer o quê? Não ir é se desviar do mal. É dizer, não, vou para lá, porque ali... Vem cá, fulana. Não, gente, estou com serviço aqui, agora eu não posso. E um dia você diz que não, outro dia você diz que não. Elas vão perceber, não vai te chamar mais. Porque não te convém. Então, se desviar do mal é uma das coisas imprescindíveis. Tudo que já era. Mas a gente precisa viver e procurar se pegar essa essência, não digo a essência, mas esse exemplo de Jó e trazer para a nossa vida. Trazer para a nossa vida. É eficiente isso aí. Então foram Elifaz, o Temanita, e Bildade, o Suíta, e Zofar, o Namatita, e fizeram como o Senhor lhes ordenara, e o Senhor aceitou a oração de Jó. Que legal, muito bom. Deus é maravilhoso, com seus planos infalíveis. Rapaz, você vê. Eles foram e fizeram como Deus mandou. E Deus aceitou a oração de Jó. Aqui fala o meu, aceitou a face de Jó. Eita, Jesus. A mesma coisa. Maravilhoso. Aí diz 10, né? O 10. Todo mundo fala isso aqui, mas não, só fala o texto, não fala o contexto, né? Sim. O texto todo mundo fala, mas o contexto da história ninguém fala, só fala o versículo 10. Aí diz assim, ó, mudou o Senhor a sorte de Jó quando este orava pelos seus amigos, e o Senhor deu-lhe o dobro de tudo o que antes possuíra. O contexto é que os amigos falaram mal de Jó, os amigos disseram que era Deus que estava mandando eles falarem, os amigos estavam ali expondo Jó, Jó já estava sofrendo, ele só precisava de... Porque no início, a gente até leu, no início eles ficaram 7 dias no pó, Sim, nas ali. Cinzas, ele no início... Sem dizer nada. Sentiu a dor de Jó, se compadeceu de Jó, lutou por Jó, chorou com Jó, tudo que um verdadeiro amigo deve fazer, eles fizeram. Logo que aconteceu. Mas com o passar do tempo, porque na Bíblia não fala quanto tempo Jó ficou dessa situação, mas tende a nos percebermos que eu acredito que foi bastante tempo. Sim. Não foi meses, eu acredito que foi anos. Sim. O sofrimento de Jó foi um sofrimento um pouquinho... Eu acredito, eu sou leiga, tá, gente? Eu acredito que não foi pouco tempo. Assim não foi, aconteceu e Deus já restituiu com alguns dias, alguns meses, algumas semanas. Eu acredito que demorou um tempinho. E
por isso que esse escarnecer dos amigos tá ali dizendo que você é um pecador, você que pecou, pede perdão e julgando Jó. Como muitas pessoas tentam nos julgar por algo que a gente fez. E muito mais fácil é julgar do que ter misericórdia, estender a mão, ser misericordioso, ter empatia, sentir a dor do outro, que é aquilo que Deus nos pede todos os dias para que a gente possa fazer para com o próximo, que é algo necessário, mas que poucos fazem, né? Muito sobre isso. E pode continuar. Pode continuar. Olha, o interessante... Que Deus mudou o estado da vida dele quando ele orou pelos amigos deles. E o interessante, você estava falando aí que ficaram aquele tempo só parado lá, sem dizer nada, jogando as cinzas e tal sobre si. E teve um que ficou calado. Mas depois disse, olha, eu não ia falar não, viu? Mas, saber de onde? Deixa eu falar. E aí começou a falar também. Teve um que ficou calado, só estou ouvindo aqui, mas... agora eu vou falar. E também fez a mesma coisa. Mas todos três Deus repreendeu. Deus repreendeu. E mudou. E restituiu-lhe o dobro de tudo que antes possuíra. Então vieram a ele todos os seus irmãos e todas as suas irmãs, e todos quantos dantes o conheceram, e comeram com ele em sua casa. E se condoeram dele, e o consolaram de todo o mal que o Senhor lhe havia enviado. Cada um lhe deu dinheiro e um anel de ouro. Assim abençoou o Senhor o último estado de Jó, mais do que o primeiro. Porque veio a ter 14.000 ovelhas, 6.000 camelos, 1.000 juntas de bois e 1.000 jumentas. Também teve outros 7 filhos e 3 filhas. Chamou o nome da primeira Gemima, o da outra Késia e o da terceira Queren-Rapuque. Em toda aquela terra, você ia dizer alguma coisa? Vou falar, mas termine de ler o 15 que eu vou falar. Em toda aquela terra não se acharam mulheres tão formosas como as filhas de Jó, e seu pai lhes deu herança entre seus irmãos. Então, naquela época, só quem tinha direito de ter herança eram os homens. As mulheres não tinham direito de ter herança. Quem participa do Momento Iela com a gente lembra das filhas de Zelofiade, que requeriu as terras por herança, porque o seu pai tinha morrido, e elas eram 5 mulheres, e elas não tinham direito na herança do pai por ser mulher. Como não tinha nenhum homem na família, elas foram até Moisés lutar pela parte que lhe cabia, porque não tinha. Elas vão ficar abandonadas, elas vão ficar sem ter nada, porque elas eram mulheres. Da mesma forma, naquela época, mulheres não tinham direito à herança, somente os homens. Mas olha o que aconteceu com as filhas de Jó. Elas, primeiro, eram mulheres extremamente formosas, belíssimas, não existia ninguém como as filhas de Jó, de beleza. Jó deu a elas algo que nenhuma outra mulher teria, que era herança. E olha o que significa o nome de cada uma delas. Vamos lá. Gemina. Seu nome significa pomba, ou aquela que voa. A pomba é um símbolo de paz do Espírito Santo, pois num período de muito sofrimento, Jó, que conheceu o Senhor face a face, desfrutou de um novo tempo de prosperidade e de paz. Então, ele foi e colocou o nome de Gemina. E aqui, vamos lá, tem o nome da segunda filha, que é Késia. Em algumas Bíblias dizem que pode ser Cássia também. Em algumas outras versões. Significa madeira ou árvore pequena de raízes profundas. Uma árvore de raízes profundas permanecem de pé mesmo após uma tempestade. Jó perdeu quase tudo, mas a sua fé prevaleceu. Precisamos buscar ser mulheres enraizadas em Deus, crescendo em conhecimento da palavra e intimidade com o nosso Pai Celestial. E a última,
a filha caçula de Jó, foi chamada de Keren Apuque, vaso inquebrável. Somos esse vaso nas mãos do oleiro, moldadas por ele e para ele. Nossa força não vem de nós mesmas, mas daquele que derramou o seu sangue para nos dar uma vida nova. A Bíblia diz que as filhas de Jó eram lindas e receberam a herança de seu pai entre seus irmãos. E uma das coisas também muito importantes, se vocês não perceberam, tá na Bíblia, tá? O nome delas. Tá na Bíblia. Acho que ela vai ler daqui a pouco. Já leu o nome delas? Li aqui. Então, tem o nome dos sete filhos? Tem o nome deles? Não tem. Não tem. Só tem o nome das 3 filhas. Por que será que tem o nome das 3 filhas? Deus quis honrá-las. A gente não, e os significados de cada nome Sim. tem tudo a ver com o estado da vida, no novo estado da vida de Jó. Estarmos enraizados em Deus, significa Espírito Santo gemina, e a última significa madeira, né? Significa vaso inquebrável. Somos esse vaso nas mãos do nosso oleiro, que é Deus. Então, para você, às vezes, você se sente mulher excluída, rejeitada, que ninguém te valoriza, você acha que ninguém vai te ver, mas olha o que aconteceu com as filhas de Jó. Elas foram abençoadas na beleza, elas foram abençoadas pelo seu pai, lhe dando herança que elas não tinham direito. Naquela época, nenhuma mulher teve o que as filhas de Jó tiveram, e ainda o nome delas está aqui na Bíblia. Elas foram lembradas pelo nome, tá? Pelo nome. Ah, por que você não colocou ali o nome delas? Porque eu queria nesse momento que você descobrisse o nome delas, a história delas e as trajetórias delas. Para te dizer uma coisa, você também é lembrado por Deus. Você também é um vaso nessa mão desse oleiro, se você se permitir. Elas foram honradas em todos os sentidos. Os homens não estão aqui, são 7 filhos de Jó. São 3 meninas, 3 mulheres e 7 homens. E os 7 homens, o nome deles não estão aqui. Quer dizer muita coisa sobre isso. Que você, mulher, é lembrada. Ah, os homens não são? São também. Mas aqui, naquela época, as mulheres não eram tão valorizadas quanto os homens. E às vezes você se sente desvalorizada no seu trabalho, na sua casa, no seu casamento, na sua família, na rua que você mora, enfim. Deus te dá valor. O seu valor é inestimável. Justamente. Eu estava reparando aqui. Sim, diga. Que esse sofrimento de Jó durou cerca de um pouco mais de um ano. Um pouco mais de um ano. Alguns estudiosos dizem aqui, eu estava reparando, um pouco mais de um ano que ele viveu dessa forma. Porque na Bíblia não relata. Só relata aqui o que eu vou ler. Depois disto, viveu Jó 140 anos. Depois disto. É muito legal essa parte também. Pode falar. Depois. Quer dizer... Quantos anos ele tinha? Ele viveu mais 140 anos. Depois disto, depois dos acontecimentos, depois dele ter Deus mudado o estado dele, sendo maior do que o primeiro, o dobro de tudo que ele recebeu, mais 10 filhos, as 3 filhas mais lindas e tal. Depois disto, viveu Jó 140 anos e viu a seus filhos e aos filhos de seus filhos até a 4ª geração. Pensa aí. Meu Deus, porque eu me lembro da mesma coisa de Abraão, porque fala assim, vai dar na velhice, mas olha o que Abraão ficou com Isaac até ele ficar adulto. Sara também, até Isaac fazer 40 anos. Sara viveu com o filho dele, passou a infância, a juventude, a adolescência, tudo com ele. A mesma coisa foi Jó. Jó ainda foi mais ainda, viu a 4ª geração. A 4ª geração. Meu Deus, que maravilhoso. Ele não só deu os 10 filhos, mas ele viu os netos, os bisnetos e os tataranetos, né? Sim. Meu Deus, que lindo. Então morreu Jó velho e farto de dias. Que lindo. Eu quero ler essa partezinha aqui que fala assim, ó. Vá, leia. Eu creio que existe uma promessa para nós nessa passagem.
É assim que o nosso Pai nos vê. Somos suas filhas, herdeiras das promessas, mulheres que carregam dentro de si o príncipe da paz, que esperam no Senhor, voam alto, vasos de honra, inquebráveis. É isso que nós somos diante de Deus. É o significado do nome delas. É isso. E com a gente aqui, Neide Jesus, e ela coloca assim, oi família, Neide Jesus. Vem com a gente, Neide. Vem com a gente, que Deus abençoe grandemente, tá bom? Então você vê como a gente aprende bastante, né? Porque que as pessoas, nós seres humanos temos esse mau costume de achar que a nossa vida tem que ser perfeita. Perfeito é o Senhor. Uhum. Nada, se Ele nos der tudo que precisamos, Ele é Deus. Se Ele não nos der nada, Ele continua sendo quem Ele é, porque Ele é imutável. Nós que temos que permanecer nele, independente do que aconteça. Se a tua vida está diante dele, ele é o centro da sua vida e você o honra, o procura servi-lo, agradá-lo, a sua vida está diante, amparada pelas mãos do Senhor, confia que independente de demorar um tempo ou 2 tempos, o tempo que for, ele vai prevalecer na sua vida com poder e honra. Ele vai te alcançar. O tempo do Senhor é perfeito, ele sabe quando tem que nos abençoar. Então, permaneça fiel como Jó. É isso aí, tá bom? E a gente colocando em prática tudo aquilo que nós temos aprendido e que nós aprendemos aqui hoje, agora, então você vai ver como a nossa vida vai ser cada vez mais abençoada, tá bom? E convido vocês para a oração que nós vamos fazer agora, tá certo? Convido vocês, se por um acaso você não estava ou reconhecendo a onipotência, o poder desse grande Deus, então você vai aproveitar agora, você vai pedir a Ele e Ele estará contigo para nos abençoar, tá bom? Vamos falar com Deus? Pai amado e querido, estamos na Tua presença, Senhor. Conosco diversas pessoas, meu Deus, que dependendo do Senhor, meu Deus, entregando a vida para Ti, meu Deus, se colocando à inteira disposição do Senhor. Oh, meu Deus, só tem a ganhar. Nós não estamos na Tua presença, Senhor, para conquistarmos coisas. O que nós temos que conquistar é a nossa vida eterna. Estamos diante de Ti, meu Deus, para, enquanto vivermos nesse mundo, servirmos ao Senhor, termos a Tua proteção, termos a Tua presença, vivermos para Ti, meu Pai. Se o Senhor fizer, o Senhor é Deus. Mas também se não fizer, continua sendo nosso Deus. E nós continuamos servindo, sem murmurarmos, sem reclamarmos, servindo ao Senhor de todo o nosso entendimento e coração. E quando assim o fazemos, meu Deus, é visto pelo Senhor. Jó pensava, Jó tinha em mente que ele só o conhecia de ouvir falar, mas depois os olhos dele viu o Senhor. Mas o Senhor já o conhecia há muito tempo, tanto que o Senhor disse que Jó era um homem íntegro, reto, temente a Deus e que se desviava do mal. O Senhor ouvia. Então, meu Deus, se nós tivermos essas qualidades que Jó tinha, ó meu Deus, estaremos sendo vistos pelo Senhor. E não fazemos isso para sermos vistos pelos homens, mas para sermos vistos pelo Senhor. Porque a pessoa que age dessa forma é incompreensiva, é incompreendida, conforme foi falado até no comentário, que quando se fala as pessoas não gostam. Quando a gente vive para agradar ao Senhor, outras pessoas até dizem assim, fulano é metida, fulano não agrega, fulano não se junta com a gente. Mas porque aquela pessoa, ela quer viver para Ti, meu Senhor. Então, meu Deus, que o Senhor fortaleça, que o Senhor abençoe, que o Senhor dê vida para cada uma dessas pessoas que querem viver para Ti e que renunciam às suas vontades. Meu Deus, que tomam decisões que agradam ao Senhor e não aos outros. Toma nas Tuas mãos a vida de todo o Teu povo, pois nós Te agradecemos no nome e para a glória do Senhor Jesus. E quem crê, diga amém
E graças a Deus. Muito bem, meus amigos. Se você tem aí um copo com água, beba um pouquinho dessa água agora. E creia que o Deus que é todo poderoso, Ele está contigo, tá bom? Dona Vera disse ali amém. Então creia e vamos viver para o nosso Senhor, para o nosso Deus, tá bom? O nosso ao vivo vai ficando por aqui. Mas se você chegou depois, pega o que fica gravado, principalmente que está lá no nosso canal no YouTube. Só você seguir o link. Não consigo achar. Segue o link que eu deixei aí, que você vai direto para o nosso canal e lá você vai encontrar todos os nossos programas, tá bom? Um bom dia, boa tarde, boa noite. Tchau, tchau, gente. Ótimo final de semana para vocês. Você não vai se perder. Deixa essa luz brilhar. Vai brilhar, vai te guiar. Deus é o teu farol. Você vai se encontrar. O poder está onde você for, porque está em ti.